Imagine ter a capacidade de compreender o que as pessoas realmente pensam e sentem, sem que elas precisem pronunciar uma única palavra. Parece mágica, não é mesmo? Mas a verdade é que essa habilidade existe e está ao alcance de todos nós. Não se trata de poderes sobrenaturais ou truques de mentalista, mas sim de uma combinação fascinante entre a sabedoria milenar da filosofia estoica e a compreensão moderna da comunicação humana. Os estoicos da antiguidade, como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, eram mestres na arte de observar o comportamento humano. Eles entendiam que as palavras representam apenas uma pequena fração do que realmente comunicamos. A verdadeira essência de uma pessoa se revela através de seus gestos, expressões faciais, postura corporal e até mesmo no silêncio entre as palavras. Este conhecimento, quando aplicado corretamente, pode transformar completamente a maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. A fundação estoica, observação sem julgamento. O primeiro princípio fundamental para ler a mente das pessoas está enraizado em um dos conceitos centrais do estoicismo, a capacidade de observar sem julgar. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que devemos ver as coisas como elas realmente são, não como gostaríamos que fossem ou como tememos que sejam. Essa clareza de visão é essencial para compreender verdadeiramente os outros. Quando conversamos com alguém, nossa tendência natural é filtrar tudo através de nossas próprias experiências, preconceitos e expectativas. Uma pessoa pode estar com os braços cruzados, e imediatamente interpretamos isso como defensividade ou fechamento, quando na realidade, ela pode simplesmente estar com frio. O estoicismo nos ensina a pausar, respirar e observar os fatos puros antes de tirar conclusões precipitadas. Pratique este exercício na próxima conversa que tiver. Tente apenas observar. Note a linguagem corporal da pessoa, o tom de sua voz, a velocidade com que fala, os momentos em que desvia o olhar. Não interprete imediatamente, apenas acumule dados. É como se você fosse um cientista estudando um fenômeno natural. Esta abordagem desapegada, ironicamente, leva a uma compreensão muito mais profunda e precisa das intenções e emoções das pessoas. Os 3 níveis de comunicação humana. Para verdadeiramente entender o que se passa na mente de alguém, precisamos reconhecer que a comunicação humana opera em 3 níveis distintos, e as palavras são apenas o mais superficial deles. O primeiro nível é o verbal. As palavras que as pessoas escolhem usar. Este é o nível mais consciente e controlado. As pessoas podem facilmente mentir, disfarçar ou manipular suas palavras. Alguém pode dizer, estou bem, quando claramente não está. As palavras são importantes, mas são apenas a ponta do iceberg. O segundo nível é o paraverbal, como as palavras são ditas. Isso inclui o tom de voz, o volume, o ritmo da fala, as pausas e hesitações. Uma pessoa pode dizer que legal com genuíno entusiasmo ou com sarcasmo amargo, e a diferença está completamente no como, não no que foi dito. Os estoicos eram particularmente atentos a este nível, pois entendiam que a emoção genuína frequentemente escapa através do tom, mesmo quando a pessoa tenta controlá-la. O terceiro nível, e talvez o mais revelador, é o não verbal, a linguagem corporal completa. Isso inclui expressões faciais, gestos, postura, contato visual, distância física e até microexpressões que duram apenas frações de segundo. Este é o nível mais difícil de controlar conscientemente e, portanto, o mais honesto. Quando há uma incongruência entre o que a pessoa diz e sua linguagem corporal, geralmente é a linguagem corporal que está dizendo a verdade. O poder das microexpressões. Um conceito revolucionário para ler a mente das pessoas é o estudo das microexpressões. Estas são expressões faciais involuntárias que aparecem no rosto por apenas 1/5 a 1/3 de segundo, revelando emoções verdadeiras que a pessoa pode estar tentando esconder. O psicólogo Paul Ekman identificou 7 emoções universais que todos os humanos expressam da mesma forma, independente de cultura: alegria, tristeza,
raiva, surpresa, medo, nojo e desprezo. Imagine estar negociando com alguém que afirma estar completamente confortável com um acordo. Mas por uma fração de segundo, você percebe uma microexpressão de desconforto ou dúvida atravessar seu rosto. Essa informação é inestimável. Os estoicos, embora não usassem este termo moderno, eram mestres em capturar essas fugazes revelações da verdade interior. Para desenvolver esta habilidade, comece prestando mais atenção aos rostos das pessoas durante conversas importantes. Especialmente observe os momentos de transição, quando você faz uma pergunta difícil, quando introduz um novo tópico, quando a pessoa está prestes a responder algo. É nesses momentos que as microexpressões mais facilmente aparecem, antes que a máscara social tenha tempo de se recompor. A linguagem dos olhos janelas para a alma. Existe um ditado antigo que diz que os olhos são as janelas da alma, e a ciência moderna tem comprovado que há muito de verdade nesta afirmação. Os padrões de movimento ocular revelam processos cognitivos e emocionais profundos. Quando uma pessoa está acessando memórias visuais, seus olhos tendem a se mover para cima e para a esquerda. Quando está construindo imagens mentalmente, ou possivelmente inventando algo, os olhos se movem para cima e para a direita. Olhares para os lados indicam processamento auditivo, enquanto olhares para baixo sugerem foco em sensações físicas ou emoções internas. Claro que isso não é uma ciência exata e varia entre indivíduos, mas são padrões úteis para observar. Mais importante ainda é a qualidade do contato visual. Alguém que mantém contato visual excessivo pode estar tentando demonstrar dominância ou pode estar mentindo, contrariando o mito popular de que mentirosos evitam contato visual. Mentirosos habilidosos frequentemente mantêm contato visual deliberado. Alguém que desvia o olhar constantemente pode estar nervoso, desinteressado ou escondendo algo. O contato visual natural tem um ritmo. Momentos de conexão intercalados com breves desvios, geralmente para processar informação. Epicteto nos ensina que devemos prestar atenção não apenas ao que as pessoas fazem, mas ao contexto em que o fazem. O mesmo comportamento pode significar coisas completamente diferentes em contextos diferentes. Uma pessoa que evita contato visual em uma entrevista de emprego provavelmente está nervosa. A mesma pessoa evitando contato visual quando você pergunta sobre onde ela esteve na noite passada pode estar escondendo algo. A postura. Conta histórias. A maneira como uma pessoa posiciona seu corpo no espaço revela volume sobre seu estado mental e emocional. A filosofia estoica enfatiza a conexão entre corpo e mente. Eles não são entidades separadas, mas aspectos integrados da mesma pessoa. Uma postura aberta, peito expandido, braços relaxados ao lado do corpo, pernas descruzadas, indica confiança, honestidade e receptividade. A pessoa se sente segura o suficiente para expor seu corpo vulnerável porque não percebe ameaças. Por outro lado, uma postura fechada, ombros curvados, braços cruzados, pernas cruzadas ou tornozelos entrelaçados, sugere defensividade, insegurança ou desconforto. Observe para onde o corpo da pessoa está apontando, não apenas para onde seu rosto está voltado. Se você está conversando com alguém cujo torso e pés estão apontando para a porta ou para longe de você, mesmo que seu rosto esteja na sua direção, é um sinal claro de que mentalmente ela já quer estar em outro lugar. Nosso corpo aponta na direção que queremos ir. A inclinação corporal também é significativa. Quando alguém está genuinamente interessado no que você está dizendo, eles naturalmente se inclinam levemente em sua direção. É um comportamento primitivo. Nos aproximamos do que nos atrai e nos afastamos do que nos repele. Se durante uma conversa a pessoa gradualmente se inclina para trás ou afasta sua cadeira sutilmente, você pode estar perdendo o interesse dela ou dizendo algo que a incomoda. O ritmo da respiração e outros sinais sutis. Os estoicos eram fascinados pela conexão entre respiração e estado emocional. Sêneca escreveu extensivamente sobre como a respiração calma e controlada é tanto um resultado
quanto uma causa de paz mental. Esta relação funciona nos dois sentidos. Nossas emoções afetam nossa respiração, e observar a respiração de alguém pode revelar seu estado emocional. Uma pessoa ansiosa ou estressada tende a respirar de forma rápida e superficial, com o peito subindo e descendo visivelmente. Uma pessoa calma e confiante respira de forma lenta e profunda, com o abdômen expandindo suavemente. Em uma conversa tensa, se você percebe que a respiração da pessoa acelera repentinamente, isso indica que algo que você disse a afetou emocionalmente, mesmo que seu rosto permaneça neutro. Outros sinais sutis incluem o rubor da pele, que pode indicar vergonha, raiva ou atração, o apertar da mandíbula, tensão ou raiva contida, o franzir da testa, concentração, confusão ou preocupação, e movimentos repetitivos como bater os dedos ou balançar o pé, impaciência, ansiedade ou energia contida. Preste atenção especial ao pescoço e garganta. Tocar o pescoço ou cobrir a garganta é um gesto de proteção instintivo que as pessoas fazem quando se sentem ameaçadas ou vulneráveis. Engolir com frequência ou pigarrear repetidamente pode indicar nervosismo ou que a pessoa está prestes a dizer algo difícil. O espaço pessoal e suas mensagens. Edward T. Hall, antropólogo americano, identificou 4 zonas de distância interpessoal que todos respeitamos instintivamente: íntima, até 45 nm, pessoal, 45 nm a 1,2, social, 1,2 m a 3,6, e pública, além de 3,6. A distância que as pessoas mantêm de você e como essa distância muda durante a interação revela muito sobre o que elas pensam e sentem. Se alguém consistentemente mantém distância máxima de você dentro de um contexto social, pode ser um sinal de desconforto ou desinteresse. Por outro lado, se uma pessoa gradualmente reduz a distância física durante uma conversa, aproximando-se sutilmente, isso geralmente indica crescente conforto e conexão. Os estoicos nos ensinam a respeitar os limites dos outros, sem interpretar isso como rejeição pessoal. Algumas culturas e personalidades simplesmente requerem mais espaço pessoal. A chave é observar mudanças na distância habitual de uma pessoa específica. Se alguém que normalmente é confortável próximo a você de repente mantém mais distância, isso merece atenção. Gestos que traem pensamentos ocultos. Nossas mãos são incrivelmente expressivas e frequentemente revelam o que nossa boca tenta esconder. A maneira como gesticulamos, onde colocamos nossas mãos e o que fazemos com elas durante a conversa oferece insights profundos sobre nosso estado interior. Gestos abertos com palmas visíveis geralmente indicam honestidade e abertura. Historicamente, mostrar as palmas vazias demonstrava que não se estava carregando armas. É um sinal universal de paz e sinceridade. Quando alguém esconde as mãos nos bolsos, sob a mesa ou atrás do corpo enquanto fala, pode estar consciente ou inconscientemente escondendo algo também metaforicamente. Tocar o rosto, especialmente cobrir a boca, pode indicar que a pessoa está censurando a si mesma ou não está sendo completamente honesta. Coçar o nariz ou a orelha durante a fala pode ser um sinal de desconforto com o que está sendo dito. Esfregar o pescoço sugere dúvida ou incerteza. Por outro lado, gestos que espelham os seus próprios são um sinal positivo. Quando há rapport genuíno entre duas pessoas, elas naturalmente começam a espelhar a linguagem corporal uma da outra. Se você cruza as pernas, momentos depois, a outra pessoa pode fazer o mesmo. Isso acontece inconscientemente e é um indicador confiável de conexão e acordo. A arte estoica da escuta ativa. Para verdadeiramente ler a mente de alguém, você precisa primeiro criar um espaço onde essa pessoa se sinta segura para se revelar. Os estoicos eram mestres nisso, não através de truques manipulativos, mas através de presença genuína e atenção focada. Marco Aurélio praticava algo que hoje chamamos de escuta ativa. Não apenas ouvir as palavras, mas estar completamente presente com a pessoa, mostrando através de sua própria linguagem corporal que você está engajado e interessado.
Isso significa manter contato visual apropriado, acenar sutilmente com a cabeça para mostrar compreensão, inclinar-se levemente em direção à pessoa e eliminar todas as distrações. Quando você pratica a escuta ativa verdadeira, algo mágico acontece e as pessoas naturalmente se abrem mais, revelam mais, e sua linguagem corporal se torna mais expressiva e honesta. É como se sua presença atenta desse permissão para que elas sejam autênticas. E quanto mais autênticas elas são, mais fácil se torna ler o que realmente estão pensando e sentindo. Isso inclui também prestar atenção aos silêncios. Nem todo silêncio é igual. Há silêncios confortáveis, onde ambas as pessoas simplesmente existem juntas em paz. Há silêncios carregados, cheios de palavras não ditas e emoções reprimidas. Há silêncios pensativos, onde você pode quase ver os processos cognitivos acontecendo. A capacidade de distinguir entre tipos diferentes de silêncio é uma habilidade avançada de leitura humana. Contexto é tudo. A sabedoria estoica. Aplicada. Um dos ensinamentos mais importantes do estoicismo é nunca julgar algo fora de seu contexto. Isso é absolutamente crucial quando tentamos entender os pensamentos e sentimentos dos outros. Um mesmo gesto pode significar coisas completamente diferentes dependendo da situação, da cultura, da personalidade individual e do histórico da pessoa. Por exemplo, braços cruzados podem indicar defensividade, mas também podem simplesmente ser uma posição confortável para alguém que está ouvindo atentamente. Falta de contato visual pode ser sinal de desonestidade em algumas culturas, mas é um sinal de respeito em outras. Alguém que fala rápido pode estar nervoso, ou pode simplesmente ser uma pessoa naturalmente enérgica. A verdadeira maestria em ler pessoas vem de observar padrões e mudanças, não instâncias isoladas. Observe como uma pessoa normalmente se comporta, sua linha de base, e então note os desvios dessa linha de base. Se alguém que normalmente é animado e gesticulante de repente fica quieto e imóvel, isso é significativo. Se alguém que normalmente evita contato visual de repente mantém olhar fixo, preste atenção. Sinais de interesse e atração. Uma área onde a habilidade de ler linguagem corporal se torna particularmente valiosa é em identificar quando alguém está genuinamente interessado em você, seja profissional ou romanticamente. Os sinais são sutis, mas consistentes. Em contextos românticos, observe se a pessoa espelha sua linguagem corporal, mantém contato visual prolongado com pupilas dilatadas, orienta seu corpo em sua direção mesmo em grupos, encontra desculpas para tocar casualmente, um toque no braço, ajustar sua roupa, brinca com seu próprio cabelo ou joias enquanto conversa com você, e ri de suas piadas mesmo quando não são particularmente engraçadas. Em contextos profissionais, sinais de interesse genuíno incluem inclinar-se em sua direção, fazer perguntas de acompanhamento sobre o que você disse, lembrar de detalhes de conversas anteriores, buscar sua opinião em discussões de grupo e manter linguagem corporal aberta e receptiva. O oposto também é verdade. Se alguém está desinteressado, você perceberá olhares frequentes para o telefone ou relógio, corpo orientado para longe de você, respostas curtas e monossilábicas, falta de perguntas de acompanhamento e uma sensação geral de pressa. Detectando desconforto e mentira. Embora não exista uma técnica infalível para detectar mentiras, mesmo polígrafos profissionais só têm cerca de 70% de precisão, há padrões de comportamento que sugerem desconforto ou desonestidade. Os estoicos nos alertam para não sermos paranoicos ou suspeitos sem motivo. Mas estar atento é diferente de ser desconfiado. Sinais de possível desonestidade incluem mudanças súbitas no padrão de comportamento, aumento de gestos de autotoques, tocar o rosto, coçar, esfregar, bloqueio físico, colocar objetos entre vocês dois, criar barreiras com os braços, supercompensação, contato visual excessivo, detalhes excessivos na história, inconsistências entre canais de comunicação, dizendo sim enquanto balança a cabeça negativamente, e o distanciamento linguístico, usar aquela mulher em vez de um nome, falar na terceira pessoa.
Mais importante que detectar mentiras específicas é desenvolver a capacidade de perceber quando algo não está certo, quando há uma dissonância entre o que está sendo dito e o que está sendo mostrado. Essa intuição, quando cultivada através de observação atenta ao longo do tempo, raramente está errada. A prática diária da observação consciente. Transformar esses conhecimentos em habilidade real requer prática consistente. Os estoicos eram grandes defensores da prática diária deliberada, e é exatamente isso que você precisa para se tornar mestre em ler pessoas. Comece pequeno. Escolha apenas um aspecto para observar durante uma semana, talvez apenas expressões faciais. Na semana seguinte, adicione linguagem corporal geral. Depois, comece a prestar atenção aos padrões vocais. Gradualmente, essa observação se tornará segunda natureza. Pratique em ambientes seguros primeiro. Observe pessoas em cafés, parques ou transporte público, de forma discreta e respeitosa. Tente adivinhar o relacionamento entre duas pessoas conversando, o humor de alguém esperando na fila, se uma negociação em uma loja está indo bem ou mal. É como um jogo que fortalece seus músculos de observação. Assista filmes e programas de TV sem som por alguns minutos, tentando entender o que está acontecendo apenas pela linguagem corporal. Depois, volte e veja se estava correto. Esta é uma forma excelente e divertida de treinar. Aplicando o autocontrole estoico. Ironicamente, para ler melhor os outros, você precisa primeiro aprender a controlar e entender a si mesmo. Este é um princípio central do estoicismo. O autoconhecimento e autocontrole precedem a sabedoria sobre os outros. Quando você entende seus próprios gatilhos emocionais, suas tendências de linguagem corporal, seus vieses e suposições, você se torna muito melhor em interpretar os outros objetivamente. Se você sabe que tende a cruzar os braços quando está concentrado, não defensivo, você será menos propenso a interpretar mal quando outros fazem o mesmo. Pratique também o controle de sua própria linguagem corporal. Os estoicos acreditavam que controlar nossas reações externas ajuda a controlar nossas reações internas. Mantenha a postura aberta mesmo quando se sentir defensivo. Mantenha contato visual calmo, mesmo quando nervoso. Controle sua respiração conscientemente. Isso não é sobre ser falso, mas sobre escolher conscientemente como você se apresenta ao mundo. O equilíbrio entre análise e conexão humana. Aqui está um aviso importante que os estoicos definitivamente apoiariam. Não se torne tão focado em analisar as pessoas que você esqueça de realmente se conectar com elas. A verdadeira sabedoria está em equilibrar observação com presença autêntica. As pessoas percebem quando estão sendo estudadas de forma clínica, e isso cria desconforto. A habilidade de ler pessoas deve ser usada para entender melhor e servir melhor os outros, não para manipulá-los ou sentir-se superior. Marco Aurélio constantemente nos lembra que todos estamos interconectados, parte da mesma humanidade, enfrentando as mesmas lutas fundamentais. Use sua compreensão da linguagem corporal e comunicação não verbal para ser mais empático, mais útil, mais presente. Se você percebe que alguém está desconfortável, ajuste seu comportamento para colocá-la mais à vontade. Se percebe que alguém está lutando emocionalmente apesar de suas palavras alegres, ofereça apoio genuíno. Se percebe que alguém está genuinamente interessado no que você está dizendo, recompense essa atenção sendo igualmente presente e engajado. Desenvolvendo inteligência emocional estoica. A inteligência emocional, a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar emoções suas e dos outros, é o pano de fundo sobre o qual todas essas habilidades de leitura de pessoas se desenvolvem. Os estoicos eram pioneiros do que hoje chamamos de inteligência emocional. Eles entendiam que emoções não são coisas que acontecem a nós, mas processos que podemos observar, entender e influenciar. Quando você desenvolve sua própria inteligência emocional, você automaticamente se torna melhor em ler as emoções dos outros. Pratique nomear suas próprias emoções com precisão.
Não apenas estou chateado, mas estou sentindo frustração misturada com decepção e um toque de ansiedade sobre o futuro. Quanto mais preciso você for em identificar seus próprios estados emocionais, melhor ficará em identificar os dos outros. Observe as transições emocionais, suas e dos outros. Emoções não aparecem do nada. Elas são desencadeadas por pensamentos, interpretações ou eventos. Quando você vê o rosto de alguém mudar sutilmente, pergunte-se o que acabou de acontecer. O que eu disse? O que eles podem ter pensado? Esta análise causa e efeito desenvolve sua capacidade de ler pessoas em tempo real. Os limites éticos da leitura mental. Com grande poder vem grande responsabilidade, e a habilidade de ler pessoas não é exceção. Os estoicos eram profundamente preocupados com ética, e devemos aplicar esses princípios éticos ao uso dessas habilidades. Primeiro, respeite a privacidade emocional das pessoas. Só porque você pode perceber que alguém está escondendo algo, não significa que você tenha o direito de expor isso. As pessoas têm razões legítimas para guardar certos pensamentos e sentimentos para si mesmas. Segundo, nunca use essas habilidades para manipular ou explorar os outros. A capacidade de perceber vulnerabilidades ou inseguranças é uma responsabilidade, não uma ferramenta de manipulação. Sêneca dizia que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados se as posições fossem invertidas. Terceiro, esteja aberto a estar errado. Mesmo os leitores de pessoas mais experientes cometem erros. Nossas interpretações são exatamente isso. Interpretações, não fatos absolutos. Mantenha a humildade e esteja disposto a revisar suas conclusões quando novas informações surgirem. Construindo confiança. Através da compreensão. Quando você verdadeiramente entende o que alguém está pensando e sentindo, você pode responder de maneiras que constroem confiança profunda. Esta é talvez a aplicação mais valiosa dessas habilidades. Se você percebe que alguém está nervoso durante uma apresentação, você pode oferecer encorajamento não verbal, um sorriso caloroso, aceno de cabeça aprovador, postura atenta. Se percebe que um colega está sobrecarregado, você pode oferecer ajuda antes mesmo que ele peça. Se percebe que um amigo está lutando emocionalmente, apesar de fingir que está tudo bem, você pode criar um espaço seguro para que ele se abra. As pessoas se sentem vistas, validadas e valorizadas quando suas emoções não expressas são reconhecidas e respeitadas. Isso cria conexões humanas profundas e duradouras. Os estoicos entendiam que, embora não possamos controlar os outros, podemos definitivamente influenciar a qualidade de nossos relacionamentos através de como escolhemos responder ao que percebemos. Integração. Tornando-se um observador sábio. A jornada para dominar a arte de ler pessoas é infinita. Sempre há mais para aprender, mais nuances para capturar, mais profundidade para explorar. Mas isso não deve desencorajar você. Cada pequeno insight, cada momento de compreensão genuína, enriquece sua experiência humana. Os estoicos nos ensinam que a perfeição não é o objetivo, o progresso é. Não se preocupe em se tornar um leitor de mentes perfeito. Concentre-se em ser um pouco melhor hoje do que era ontem. Celebre os momentos em que você percebe algo que teria perdido antes. Aprenda com os momentos em que interpretou mal algo. Lembre-se sempre de que, no final, o objetivo não é se tornar um analista frio e calculista de comportamento humano. O objetivo é desenvolver uma compreensão mais profunda, compassiva e precisa das pessoas ao seu redor para que você possa interagir com elas de forma mais significativa, servir melhor, amar melhor e viver melhor. Conclusão. A sabedoria atemporal em ação. A capacidade de ler a mente das pessoas sem dizer uma palavra não é magia. É uma habilidade desenvolvida através de observação atenta, prática consistente e, acima de tudo, uma decisão consciente de estar verdadeiramente presente com os outros. Os estoicos dominaram esta arte há mais de 2000 anos, não através de truques ou manipulação, mas através de sabedoria genuína sobre a natureza humana.
Quando você combina os princípios estoicos de observação sem julgamento, aceitação da realidade como ela é, e foco no que está sob seu controle com a compreensão moderna de linguagem corporal, microexpressões e comunicação não verbal, você cria uma ferramenta poderosa para navegar o mundo social com mais graça e efetividade. Use estas habilidades sabiamente. Use-as para servir, não para manipular. Use-as para construir pontes, não para criar vantagens injustas. Use-as para compreender, não para julgar. E sempre use-as com a humildade de saber que, por mais que aprendamos sobre os outros, o coração humano mantém seus mistérios mais profundos guardados, e isso é algo bonito. No fim, a verdadeira maestria em ler pessoas não é sobre saber exatamente o que elas estão pensando. É sobre desenvolver uma sensibilidade tão refinada à experiência humana que você pode encontrar as pessoas onde elas realmente estão, não onde você assume que estejam. É sobre criar conexões mais profundas, conversas mais significativas e relacionamentos mais autênticos. E talvez no processo de aprender a ler melhor os outros, você também aprenda a se ler melhor. Seus próprios padrões, seus próprios medos, suas próprias esperanças escondidas. Porque no final das contas, todos nós estamos juntos nesta experiência humana, tentando entender e ser entendidos, tentando conectar e ser conectados. E qualquer ferramenta que nos ajude nessa jornada eterna é uma dádiva preciosa.